As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Em uma pequena cidade chamada St. Médici, escondida no meio de uma enorme área florestal, as comemorações do Dia dos Mortos eram levadas ao extremo da bizarrice. As ruas eram enfeitadas com altares coloridos, cabeças de bode ainda espirrando sangue eram colocadas em estacas a todo instante e em todas as esquinas. Cravos de defuntos e crânios, bonecos sem olhos e com asas penduradas em cima da copa das árvores. Para um visitante, aquilo era tudo muito surreal. As pessoas mais velhas da cidade falavam que eles precisavam de tudo aquilo e muito mais para que os espíritos locais fossem saciados, o que assustava Pereira, um visitante inesperado. Essas palavras assustavam bastante, muito mais. Pereira era um aventureiro. Ele tinha um blog e um canal na internet, aonde compartilhava tudo o que mais encontrava de bizarro nos locais que visitava. Toda a cidade escondia um segredinho sujo e sórdido. A sua função era encontrá-lo. Fazia aquelas viagens pelo prazer de conhecer lugares e pelo dinheiro e a fama que a internet lhe dava. Um casamento perfeito. Os perigos que passava eram recompensados pelos únicos textos e vídeos que postava. Seu engajamento aumentava dia após dia. Seu canal já era conhecido em diversos países vizinhos. Certo dia em casa, recebeu um e-mail contando sobre a situação da pequena cidade de St. Médici. Curioso, ele pesquisou e descobriu que precisaria ir para um país vizinho. Não hesitou. Contratou um pacote de viagens, montou a sua mala e foi em busca de boas histórias e muitos vídeos para editar. Já na cidade, sussurros pelas alcovas contavam do ritual que aconteceria à meia-noite, no milharal da fazenda Cotia, um lugar considerado sagrado e lar de muitas almas que vinham conhecer quem as chamava. Quem participava era banhado de conhecimento e espiritualidade. Era uma sensação única e surreal. O blogueiro foi perguntar como ele chegava até a fazenda e como que ele poderia participar do ritual. Queria gravar tudo para postar na internet. No hotel, pesquisou se tinha algum vídeo postado do ritual e não encontrou nada. Sendo pioneiro, ganharia muitas visualizações. Já estava imaginando o tamanho que o seu canal cresceria. Ele estava bem animado. Foi orientado a conversar com um velho que não morava muito longe dali. Ele aproveitou o passeio para tirar muitas fotos e fazer vídeos. Mas quando se aproximou do templo em que o velho se encontrava, dois homens que pareciam ser seguranças do templo o mandaram abaixar e desligar a câmera. Diziam que era proibido gravar ali. Pereira obedeceu. O velho fora breve em suas palavras. Disse o endereço da fazenda, mas também disse que eram proibidas gravações. Nenhuma foto seria permitida. Palavras que frustraram o blogueiro. Queria tanto gravar. Ele agradeceu o velho e disse que estaria no ritual dos mortos, sem a sua câmera. Mas não é o que ele estava planejando. Quem disse que ele não poderia ir e gravar? Sua câmera era a mais moderna do mundo. Gravava tão bem de dia quanto de noite. Ele poderia enfiá-la dentro da roupa e gravar escondido no meio do milharal. Ele nunca tinha estado de fato em milharal, mas já tinha visto filmes. Era bem fácil de se esconder, ainda mais estando de noite. Então, quando a lua se apresentou no céu, ele olhou no relógio.
Entrou na fazenda Cotia e foi até o milharal. Andou bem devagar e começou a escutar algumas vozes. Pareciam estar rezando para alguém ou alguma coisa. Segundo seu relógio, ainda faltavam muitos minutos para o ritual começar. Forçando um pouco a vista, o blogueiro viu o altar, com crânios de um animal que ele não reconheceu, diversas velas de várias cores, cumbucas que pareciam estar cheias e no centro, um enorme caldeirão de bruxa. Ele logo sacou a sua câmera e começou a filmar tudo. Tinha que tomar cuidado para não tirar uma foto. O flash chamaria a atenção e ele poderia ser pego. Do nada, vindo do outro lado, entraram diversas pessoas encapuzadas, segurando uma vela na mão, entoando um cântico sinistro e pesado. Pereira engoliu seco. Não gostou nada do que tinha visto. Atrás de todas essas pessoas surgiu o velho, o líder do ritual. Foi logo se colocando no centro da roda. Anunciou que os mortos estavam chegando e apontou para o meio do milharal, justamente para o lugar onde Pereira estava. O blogueiro tentou correr, em vão. Mãos fortes o seguraram pelos ombros e o arrastaram até o meio do ritual. Sua câmera foi sem cerimônia jogada no meio do caldeirão. Ele tremia de medo. Achou que sua hora havia chegado. O velho então chamou os mortos. As pessoas encapuzadas caíram no chão possuídas, se contorcendo de dor. Pereira sentiu suas pernas bambearem. Sentiu uma energia muito forte tomando conta do lugar. Sentiu que estava indo no embalo dos cânticos e do ar insalubre daquele lugar. O caldeirão queimava, exalando um cheiro esquisito, porém gostoso e viciante. Pereira caiu no chão abraçando seu corpo. Ficou lá, por um bom tempo, sonhando com diversas coisas aleatórias. Quando acordou, estava em uma tenda dentro da fazenda. Mágica. O velho o fez beber um líquido viscoso com um gosto muito forte. Agradeceu ao jovem por ter feito parte do ritual com eles. Os mortos agradeceram também. Agora Pereira tinha um canal direto com as entidades. Eles o iam visitar de vez em quando. Voltou para casa, ligou a sua câmera e contou toda a experiência que tinha vivido. Seus seguidores estavam achando que ele contava uma mentira. Mas para Pereira, isso agora pouco importava. Sua experiência transcendia o real. Um espírito o acenava orgulhoso do espelho. Um crime brutal estava acontecendo naquela cidade. Um grupo muito bem estruturado de médicos, juízes e políticos tinha uma rede de tráfico de órgãos. Cada um deles tinha o seu preço, e estrangeiros e pessoas com bastante capital, sofrendo na fila de transplante, tinham a prioridade. Bastava soltar uma enorme quantidade de dinheiro. Essa equipe de resgate salvava moradores de rua da morte por inanição ou frio. O seu resgate vinha a troco de seus órgãos, córneas, coração, fígado, rim e o que mais eles conseguissem tirar. De vez em quando, recebiam encomendas nas mãos para transplante. O importante era faturar. A polícia investigava. Era sempre preciso dar uma resposta à sociedade. Os repórteres pressionavam, mas os policiais precisavam ficar de fora do esquema. Aquela cidade precisava dar a entender que ainda existia uma certa autoridade. Carlão era um policial das antigas. Ainda estava com aquela mentalidade de antigamente, onde ele achava que poderia resolver todos os problemas.
ainda tinha aquele lado mulherengo e sedutor, mesmo passando a pouco da casa dos 50 anos. Mas nesse exato momento, conforme ele estava juntando as peças e chegando mais próximo do que procurava, ele caiu em um golpe em um clube de striptease da cidade. O famoso Boa Noite Cinderela, um policial experiente, caindo em um golpe de pessoas amadoras. Que decadência! Quando ele acordou, muito tonto ainda, percebeu que estava deitado em uma banheira de gelo. Na hora, ele entendeu o que poderia ter acontecido. Ele tentou se debater, mas percebeu 2 enormes cicatrizes com pontos recentes na lateral do seu corpo. Na hora ele gritou: "Malditos! Meus rins!" E havia ainda uma mensagem escrita com batom na parede da frente: "Chame ajuda. Tem um telefone logo ao seu lado." Ele percebeu um telefone preto sem fio. Pegou uma toalha ali perto e, começando a sentir uma enorme dor, ligou para a ambulância e explicou a sua delicada situação. A ideia da máfia era intimidar o pessoal. Mas você sempre pode tirar proveito de cada situação. Carlão estava se aproveitando do fato de estar internado. A morte de um policial em circunstâncias estranhas atrairia muitos olhares. Mas ele estava internado, impossibilitado de ir nas ruas investigar. Mas ele ainda mantinha sua rede de informantes e seus amigos que continuavam procurando por pistas e descobrindo coisas. Acontece que Carlão internado, fazendo as famosas e tão famigeradas hemodiálises, conversava com pacientes, entendia o que estava acontecendo, percebia o comportamento de alguns médicos, passeava por centros cirúrgicos. Essas suas andanças pelo hospital lhe deram muito mais informações que andando pela rua. Quiseram-lhe tirar da jogada, mas lhe colocaram no centro do crime. Inclusive, devido à arrogância de alguns médicos e à falta de cuidados com quem entra e com quem sai do hospital, ele conseguiu infiltrar 2 policiais, um como médico, o outro como faxineiro. A investigação seguia pesada. Entre os cochichos de paredes de hospital, Carlão descobriu que o dono de vários restaurantes na cidade, um figurão muito importante, aguardava um transplante de coração. Ele ouviu um médico cochichando com o filho dele: "Não se preocupe, estamos providenciando isso." "Um ex-atleta?" "Sim, vamos pegá-lo hoje de noite e trazer o seu coração fresquinho para transplantar no seu pai." Sem saber quem era o atleta e o local, Carlão não poderia avisar os policiais sobre a ação. Mas de noite, ficou ligado na agitação. O centro cirúrgico estava bombando. O coração chegou rápido e o magnata levado à cirurgia. Tudo muito bonito e coordenado. Carlão ficou imaginando quanto havia custado aquilo. Para a polícia, uma informação valiosa. Ele não teve como impedir a morte do atleta, mas seus infiltrados poderiam descobrir quem trouxe o órgão. Os 2 policiais seguiram a van e prenderam os 2 homens em flagrante. Dentro da van descobriram outros órgãos que iam ser entregues em outro hospital, mas foram interceptados. Uma vitória para Carlão e o começo do fim dessa máfia. A cúpula da máfia estava muito irritada que seus negócios estavam sendo revelados. Eles sabiam que o policial não havia se rendido, mesmo tendo os 2 rins arrancados. Pessoas estavam sendo presas. O esquema acabaria se eles não fizessem nada. Decidiram que Carlão teria que morrer,
E seria naquela mesma noite. Ele, preso dentro de um hospital, se tornaria uma presa muito fácil. Carlão, policial experiente, estava sempre um passo à frente. E notando uma certa agitação diferente, ele percebeu que a luz do hospital caía. E o gerador demorava a voltar com a energia. Estão tramando de desligar a luz por alguns minutos e virem me matar. Que venham. De noite, conforme o esperado, a luz caiu. A escuridão tomou conta dos corredores. Um dos policiais sorrateiramente colocou Carlão em uma cadeira de rodas e saiu empurrando para o local seguro do hospital. "Está se sentindo Dom Corleone?" perguntou o policial. Carlão deu uma sincera risada. A paisana, o policial faxineiro, notou pela fresta de uma porta 2 homens armados, andando em direção ao quarto do Carlão. Com um celular ele filmava toda a ação. Quando entraram no quarto, viram para sua decepção que o policial não estava lá. Quando foram na direção para ir embora dali, foram surpreendidos e presos. Uma investigação seguinte levou aos demais nomes da máfia. Claro que envolvia gente muito poderosa e políticos da cidade. Um vespeiro que ninguém queria mexer. Mas os médicos, enfermeiros, voluntários que faziam parte eram os bois de piranha da situação. Acabaram sendo presos. Os figurões, em breve, teriam que arranjar um outro esquema de arrancar dinheiro do povo mais pobre e sofrido do país. Carlão, poucos dias depois, ganhou um novo rim. Ele até ficou com medo de que fosse um rim clandestino, mas esse parecia ser de uma procedência correta. De um homem que sofreu um acidente de carro e tinha tido morte cerebral. Menos mal, pensou Carlão. A lenda de uma van branca andando na sua cidade pode acabar pegando você, levando até um canto obscuro da cidade e arrancando todos os seus órgãos. Tenham cuidado. Cada parte do seu corpo vale milhares em dinheiro. Então, as valorize. O telefone tocou. Pela 1000ª vez naquela delegacia. Pela 1000ª vez naquele dia. O delegado já estava de saco cheio de ouvir aquele barulho infernal. Mas dessa vez era algo importante. Dessa vez era ninguém mais e ninguém menos do que o prefeito. Assim que o delegado atendeu, ele descobriu que não queria estar ali. Ele não queria estar vivo. Ele queria estar trabalhando em qualquer outro lugar em que a pressão seria menor. Tipo empacotando caixas da Amazon ou algo que o valha. O prefeito estava muito irritado e deixava isso bem claro em suas palavras. "Delegado, aquele corpo está há 3 dias pendurado naquela árvore. Ninguém resolveu ainda esse problema. O que vai precisar acontecer? Espero que isso seja resolvido hoje de noite. Estamos entendidos? A cada dia que aquele maldito corpo fica pendurado naquela maldita árvore, mais e mais turistas deixam de vir à nossa cidade." E o prefeito desligou o telefone bravo, antes que o delegado pudesse pensar em uma resposta. Como os turistas de uma outra cidade, de um outro país, saberiam daquele corpo? Bem, deixa para lá. E imediatamente o delegado pegou o telefone e repassou a bronca a outras pessoas. É assim que funciona a hierarquia. Um ouve calado e passa para o outro ouvir calado, e etc. 3 dias atrás, uma criança brincava perto dos limites da floresta da cidade.
Sua bola havia caído ali. E quando a criança foi buscar para prosseguir com as brincadeiras, viu um homem pendurado por uma corda na árvore. A criança tapou a boca com a mão. Estava assustada com aquela imagem e saiu correndo para buscar ajuda. Assim que os peritos chegaram, a noite caiu rapidamente e algumas coisas começaram a ocorrer ao redor. Os peritos estavam esperando que algum animal pudesse aparecer e atacar. Mas não existiam predadores assim, ali tão perto da cidade. Eles não andaram nem um minuto da rua para a floresta dentro. O corpo estava quase na estrada, muito perto da vista das pessoas. Eles olhavam de perto o corpo e notaram algumas marcas misteriosas, como se desenhadas na pele, indicando que ele havia sido morto por alguma seita ou algo do tipo. Eles aproveitaram e tiraram algumas fotos e colheram as pistas ao redor. O caso indicava que pudesse ter sido um assassinato. Mas quando os peritos começaram a trabalhar no corpo, remexer os seus bolsos e pensar em retirar a corda e descer ele da árvore, um homem apareceu vindo de dentro da floresta. Eu não faria isso se eu fosse vocês. Os dois peritos deram um pulo de medo e rapidamente largaram o corpo da árvore. O homem, de aparência bem velha, continuou contando. Se esse corpo for retirado dessa árvore, uma enorme maldição se abaterá sobre a cidade. É um aviso que eu estou dando. E se eu fosse vocês, daria o fora rapidamente. Sinto que o mal está chegando e ele tem pressa. É algo ancestral e que nunca descansa. Os dois homens, engolindo em seco, ficaram lá, esperando que aquele misterioso homem estivesse falando que estava apenas brincando. Tudo não passava de uma lenda ou de uma brincadeira de mau gosto. Mas o homem apontou para algo dentro da floresta. E os homens ouviram e viram. Primeiro, um barulho de algo se arrastando pelo chão de folhas e gruindo. Depois, uma fumaça densa com sons de engrenagem se aproximando. Os dois homens não quiseram ver o que era. Recolheram rapidamente as suas coisas e foram embora. Iam trabalhar no laboratório. De manhã, mandariam alguém vir e retirar o corpo e levar ao IML. No dia seguinte, ninguém teve a coragem de retirar o corpo. Ele já estava fedendo muito e estava rodeado por diversas moscas varejeiras que colocariam os seus ovos. Em breve, milhares de vermes estariam andando naquele corpo. Mas o misterioso homem estava lá, como um guarda, para contar as histórias mais macabras e assustar quem quisesse mexer no corpo pendurado. Novamente, os homens não conseguiam retirar o corpo da árvore, e eles foram embora. Depois da enorme bronca que recebeu, o delegado furioso mandou que 4 voluntários fossem lá retirar o corpo, imediatamente. Ele não queria desculpas dessa vez. Aquele corpo tinha que sumir de lá, hoje. Não poderia ficar novamente para o dia seguinte. Quando o grupo de voluntários foi para retirar o corpo, ouviram do mesmo homem a mesma velha ladainha de sempre, que as maldições viriam, que elas eram sem precedentes e que eles seriam os únicos responsáveis pelo mal que se abateria sobre a cidade. Mas sabendo que eles não poderiam voltar sem o problema resolvido,
Eles cortaram a corda e retiraram o corpo, ali mesmo. E seguindo as recomendações, como ninguém havia reclamado o corpo, enterraram ali mesmo na floresta. Depois de terem enterrado o corpo, fizeram uma pequena prece e colocaram uma plaquinha improvisada para marcar o lugar em que ele havia sido enterrado. O homem misterioso ficou de longe o tempo todo observando o trabalho dos voluntários. Ele apenas sacudiu a cabeça e pensou: idiotas! Eles liberaram o mal. Agora, que arquem com as consequências. E do mesmo jeito em que ele aparecia, ele sumiu entre as árvores. Assim que eles foram embora, os voluntários, uma névoa densa começou a sair do buraco, aonde o homem havia sido enterrado. A névoa trazia um misto de dor e lamento, algo que foi se aprofundando nas casas, nas residências daquela pacata cidade, inundando o coração das pessoas, do delegado ao prefeito. Conforme o terror se alastrou na cidade, trazendo mortes e destruição e uma angústia terrível nas pessoas, o cenário desolador perfeito para o macabro filme de horror. Os voluntários perceberam tarde demais que tinham trago uma maldição para os seus lares. Um aviso que você deve sempre confiar nas palavras das pessoas mais velhas